Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. É mais um momento que nós estamos aí para louvar, para agradecer e engrandecer o nome do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, na minha vida e na sua vida. E nós temos a imensa alegria de estar aqui nessa manhã para falar com o nosso Papai do Céu. Amém? Então, muito bom nós estarmos louvando ao Senhor através das orações, e digo a todos, sejam bem-vindos aí nessa manhã. Papai do Céu esteja aí operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante. É muito bom nós estarmos dispostos a ter comunhão com o nosso Deus. É muito bom nós estarmos buscando a sua presença, e Ele é aquele que verdadeiramente tem cuidado de nós. E nós somos felizes porque Ele tem operado de uma maneira abundante, de uma maneira transbordante. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Noeli da Conceição Aparecida, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os seus. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar nesse momento orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã. Nós te agradecemos, ó nosso Deus, pelo teu favor, ó Pai, merecido na verdade, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, quando o Senhor nos doou, aleluia, Senhor Deus, o próprio Senhor. O Senhor se entregou por nós ali na cruz do Calvário. O Senhor morreu a nossa morte. E, aleluia, o Pai, Ele se entregou, aleluia, entregou o seu próprio Filho, seu Filho unigênito, para que morresse ali na cruz do Calvário, pela minha vida, pela vida do meu amado irmão. Nós te agradecemos, Senhor. Aleluia, nós te agradecemos, somos, aleluia, felizes, ó Pai, porque temos um Deus que tem se preocupado, um Deus que tem ido ao nosso encontro. A tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do teu amor, conforme está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 13. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem operado, o Senhor tem feito, Senhor Deus, maravilhosamente nessa manhã. Aleluia, não é diferente, o Senhor continua fazendo, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai. Aleluia, por tudo que o Senhor já fez, ó Pai, por tudo que o Senhor continua fazendo. É muito bom, Pai, nós acordarmos, ó Pai, abrirmos os nossos olhos, ó Pai, ó Deus de Israel, e saber que, aleluia, o Senhor nos deu mais um dia. Que o Senhor, aleluia, soprou, ó Pai, mais um dia, Senhor Deus, deixou com que o sopro de vida permanecesse dentro de nós, ó Pai, porque isso te pertence, Pai, conforme diz a tua palavra. O Senhor pegou, aleluia, o pó da terra, Senhor Deus, amassou, aleluia, fez um barro e formou um homem, ó Pai, do pó da terra. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, depois de formado, ó Deus de Israel, o Senhor soprou, aleluia, nas narinas e fez deste homem alma vivente. Tudo em nós pertence a Ti, Pai. É por causa disso que nós estamos aqui nessa manhã. Nós estamos, ó Pai, agradecendo, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez, ó Pai, por tudo que o Senhor ainda irá fazer, Pai. É tempo, Senhor Deus, de vitória, é tempo, Senhor Deus, de nós estarmos buscando, Senhor Deus, a Tua face. É tempo, Senhor Deus, de nós estarmos nos entregando, ó Pai, dia após dia, Senhor Deus, para que possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, aos Teus braços, ó Pai. Deus de Israel, o quanto nós temos te agradecer, ó Pai, falta palavras, Senhor Deus, para dizer, Senhor Deus, como é, aleluia, a nossa gratidão, Senhor Deus, pelo Senhor. Como é a nossa gratidão, Senhor Deus, de termos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, conhecimento, ó Pai, de tudo, ó Pai, que o Senhor fez por nós. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai.
Ontem eu estava conversando, ó Deus, com o pastor Mário, ó Pai, e, aleluia, estava falando a respeito de minhas orações, ó Deus, quando eu joelho para orar, a tua resposta ela vem rápido, ó Pai. Estava falando a ele, ó Deus, que, ó Deus de Israel, que tudo que o Senhor, ó Pai, aleluia, tem para nós, ó Pai. E estava agradecendo ali na esperança, Senhor Deus, de as coisas acontecerem futuramente diante dos nossos olhos, mas com base naquilo que o Senhor já fez. Porque são 52 anos, ó Pai, que o Senhor tem me sustentado. Então, quanto o Senhor já fez, ó Pai, e o quanto o Senhor ainda irá fazer. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, é muito bom, ó Pai, aleluia, nós olharmos para trás e falar quantas coisas eu já fiz, quantas coisas eu já recebi do Senhor, quantas coisas, aleluia, o Senhor tem feito, aleluia, e nós, quando olhamos para trás e nós vimos, ó Pai, ou melhor dizendo, nós vimos o quanto o Senhor já fez. Muito obrigado, ó Deus, pelo Senhor ter nos trago, Senhor Deus, até aqui. Muito obrigado, ó Deus, aleluia, pelas tuas mãos potentes, ó Pai, sobre nós, ó Pai. Deus de Israel, até aqui o Senhor nos ajudou. Deus de Israel, até aqui, Senhor Deus, a tua mão poderosa, Senhor Deus, fez toda a diferença, Pai. Ah, Deus, mesmo quando nós não sabíamos, ó Pai, aleluia, ou não entendíamos, ou até mesmo, ó Pai, quando ainda, Senhor Deus, nós não tínhamos recebido o Senhor, mas o Senhor, ó Pai, veio, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes. O Senhor veio, Senhor Deus, com o teu sobrenatural. O Senhor veio, ó Pai, aleluia, e cuidou, Senhor Deus, aleluia, para que nós estivéssemos, ó Pai, verdadeiramente diante, Senhor Deus, da tua face. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que momento, ó Pai, maravilhoso, ó Pai, que nós temos. Que momento, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, lindo, ó Pai, que nós tiramos, ó Pai, para estar louvando, para estar engrandecendo, ó Pai, o teu nome. Até aqui, Senhor Deus, a tua boa mão, ó Pai, tem feito toda a diferença. Então, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, aleluia, Senhor Deus, por nos presentear tanto, ó Pai, a cada momento, a cada segundo, a cada instante, Pai. Muito obrigado pelos livramentos, ó Pai, pelos milagres. Muito obrigado, ó Deus, aleluia, Senhor Deus, por ter cuidado, Senhor Deus, dos nossos filhos, de nós, Senhor Deus, até esse momento. Muito obrigado, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, pela dispensa, Senhor Deus, que todos os dias, ó Pai, aleluia, ano após ano, ó Pai, o Senhor, ó Pai, cuidou. Muito obrigado, ó Deus, aleluia, Senhor Deus, ó Pai amado, pelo casamento. Muito obrigado, ó Deus, por nós estarmos na tua casa. Muito obrigado, ó Deus, aleluia, Senhor Deus, pelo excelente relacionamento que nós temos um com o outro, ó Pai. Deus de Israel, até aqui, Senhor Deus, o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos fortalecido, Senhor Deus, e sabemos, ó Pai, que estamos de pé, Senhor Deus, é por causa do Senhor. Então, Deus, nós, aleluia, Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, também, Senhor Deus, aleluia, nesta manhã nós queremos colocar diante de Ti, Senhor Deus, toda aquela pessoa, Senhor Deus, que se encontra enferma, Pai. Aquela pessoa, Senhor Deus, que tem passado, Senhor Deus, por situações dificílimas, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos, ó Pai, aleluia, colocado diante do Senhor, ó Pai, aquilo que o Espírito Santo do Senhor tem colocado aos nossos corações, ó Pai, através das orações, ó Pai. Quantos, ó Pai, estão a peregrinar, Senhor Deus, porque a Tua palavra diz, Senhor Deus, que a nossa luta não é contra carne e sangue, Senhor Deus de Israel, mas é contra principados e potestades, Pai. E esses principados, ó Pai, e potestades, ó Pai, eles têm, Senhor Deus, agido, Senhor Deus, nas regiões celestiais, ó Pai. Quantos, ó Pai, estão, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, com espírito de prostituição? Quantos estão, Senhor Deus, com espírito, ó Pai, maligno, ó Pai, e tem tirado, Senhor Deus, a sua paz, tem tirado, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a sintonia, Senhor Deus, com as coisas que têm acontecido, tem vegetado, Pai, tem vivido, Senhor Deus, aleluia, no mundo, ó Pai, que, aleluia, Senhor Deus, a indiferença, Senhor Deus, tem vegetado, Pai. Quantos, ó Pai, tem passado por situações terribilíssimas, Pai, e a Tua palavra diz, Senhor Deus, que nós temos que orar, Senhor Deus, para que o Senhor nos dê o capacete da salvação,
para que nada, Senhor Deus, venha entrar, Senhor Deus, na nossa mente, Senhor Deus, no nosso coração, Senhor Deus, e nos tirar do centro da tua vontade. Mas a questão é essa, Senhor Deus, que muitos, ó Pai, já estão, Senhor Deus, nessas situações, ó Pai. Muitos estão, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, vivendo, Senhor Deus, uma vida, Senhor Deus, terribilíssima, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, então, Senhor Deus, nessa manhã, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, nessa manhã, Senhor Deus, nós colocamos, ó Pai, nossas vidas, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, clamando para que o Teu poder, ó Pai, aleluia, venha se aperfeiçoar nas nossas fraquezas, ó Pai, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas, Pai, aquilo, Senhor Deus, que temos feito que não tem Te agradado, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos lavar, remir, Senhor Deus, transformar, pois o Teu amor, ó Pai, nos renova, Senhor Deus, para conosco a cada dia, a cada instante, Senhor Deus, a cada momento, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Então, Senhor Deus, esteja operando, esteja fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais, ó Deus, do que nós pedimos, do que nós pensamos, ó Pai, que venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, cada um de nós, ó Pai, está, Senhor Deus, segurando nas Tuas mãos, ó Pai, sendo, Senhor Deus, aleluia, verdadeiramente, Pai, homens e mulheres, ó Pai, que venha, Senhor Deus, ouvir a Tua voz, porque a Tua palavra diz, Senhor Deus, em João, capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Nós queremos, ó Pai, ver a Tua manifestação, Senhor, nós queremos ver o milagre, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, então vai de encontro, ó Pai, aqueles, ó Pai, que tem, Senhor Deus, vivido, Senhor Deus, como peregrinos, ó Pai, andando, Senhor Deus, pelos asfaltos das vidas, Senhor Deus, bicos, vielas, ruas, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, estado, ó Pai, debaixo de marquises, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, vivendo, Senhor Deus, em matas, florestas, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que muitas vezes, Senhor Deus, o seu alimento, Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, a refeição, Senhor Deus, do almoço, a refeição da janta, Senhor Deus, do café da manhã, seja, Senhor Deus, a hora que for, Senhor Deus, muitas vezes, Senhor Deus, a refeição dessa tem sido, Senhor Deus, um tambor de lixo, ó Pai. O Senhor é Deus, ó Pai, que visita, o Senhor é Deus que guarda, o Senhor é Deus que transforma, o Senhor é Deus que faz infinitamente mais. Então venha socorro, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, derrama, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, da unção do Teu poder, do Teu sobrenatural, Pai, faça, Senhor Deus, que na vida, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, dessa pessoa, ó Pai, que, aleluia, verdadeiramente tem passado, Senhor Deus, pelo vale da sombra da morte, Pai, venha transformar, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, aleluia, o seu deserto, Senhor Deus, mananciais de águas vivas, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, quantos estão, Senhor Deus, enfermos, ó Pai, vivendo, Senhor Deus, uma vida, Senhor Deus, aleluia, de tristeza, de dor, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, com os pensamentos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, muitas vezes, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, acometidos, ó Pai, por, aleluia, situações diversas, Senhor Deus, a qual, Senhor Deus, pensam, Senhor Deus, que será o fim da vida deles, ó Pai, estão desenganados pelos médicos, ó Pai, ou por si próprio, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor é Deus, aleluia, que faz infinitamente mais, ó Pai, desde o céu, Senhor Deus, aleluia, quando a Tua palavra, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, brada, Senhor Deus, nós ouvimos, ó Pai, trovões, ó Pai, ressoar, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, em nossos ouvidos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, então, ó Pai, brada, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, ali, Senhor Deus, ó Pai, rojando, Senhor Deus, como os trovões, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, para que possamos, ó Pai, sentir, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o alívio, Senhor Deus, de nossas dores, ó Pai, o milagre acontecendo, Senhor Deus, a Tua mão, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, aleluia, aquele milagre, Senhor Deus, que tanto esperamos, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, quantos, ó Pai, estão, Senhor Deus, sobre cadeiras de rodas, ó Pai, acamados, ó Pai, aleluia, dentro do seu lar, muitos, ó Pai, estão, Senhor Deus, arrastejando pela casa, muitos, ó Pai, não têm o que comer, muitos não têm o que beber, a situação, Senhor Deus, está, Senhor Deus, muitas vezes de mal a pior, não tem dinheiro para o remédio, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, visita, Senhor Deus, guarda, protege, Senhor Deus, quantos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, não tem, Senhor Deus, mais palavras, Senhor Deus, para colocar diante de Ti, Senhor Deus, aleluia, somente as suas lágrimas falam, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, a tristeza, Senhor Deus, do seu semblante, Pai, aleluia, Senhor Deus, tenha aparecido, Senhor Deus, diante, Senhor Deus, aleluia, do Senhor, ó Pai, então, Pai amado, Pai querido, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seja um dia, Pai, aleluia, Senhor Deus, de alívio, um dia, Senhor Deus, de vitória, um dia de transformação, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, assim, Senhor Deus, eu clamo ao Senhor, ó Pai, assim, Senhor Deus, eu te
peço, ó Pai, assim eu coloco, ó Pai, diante, Senhor Deus, da tua face, Senhor Deus, e peço, Senhor Deus, a ministração, Senhor Deus, do teu Santo Espírito, ó Pai, sobre, Senhor Deus, todos aqueles, ó Pai, que tem passado, ó Pai, por situações dificílimas, Pai, situações, ó Pai, que tem verdadeiramente, Pai, tirado, Senhor Deus, a sua paz, tirado, Senhor Deus, a sua esperança, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, quantos, ó Pai, têm orado, Senhor Deus, pelos seus filhos, ó Pai, que se encontram, ó Pai, nas bocas de fumo, ó Pai, muitas vezes, Senhor Deus, na Cracolândia, Senhor Deus, muitas vezes, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ou Pai amado, em avenidas, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, aleluia, vivendo, Senhor Deus, uma vida, Senhor Deus, de prostituição. O Senhor é Deus, ó Pai, quem resgata. O Senhor é Deus que faz, Senhor Deus, infinitamente mais, ó Pai, do que nós pedimos, infinitamente mais do que nós temos pensado, Deus. Então, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o Senhor, ó Pai, tem, Senhor Deus, aleluia, um grande milagre, Senhor Deus, para cada um de nós, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, diga, Senhor Deus, ao Pai, diga à mãe, Senhor Deus, diga o filho, ó Pai, aleluia, o avô, a avó, Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, que, aleluia, o Senhor está disposto, ó Pai, aleluia, a tirá-lo, Senhor Deus, o Senhor está disposto, ó Pai, a dar uma nova vida, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, oh Deus que tudo pode, nós clamamos, ó Pai, ao Senhor, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, a calmaria, Senhor Deus, para dentro dos lares, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, olha, Senhor Deus, como essa mãe não dorme, ó Pai, durante a noite, ó Pai, preocupada com seu filho, preocupada com a sua filha, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, olha como esse pai de família, Senhor Deus, tem sofrido, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, as lágrimas, Pai, muitas vezes correm dentro do seu coração, Pai, aleluia, muitas vezes, Senhor Deus, está com o coração apertado, aleluia, Senhor Deus, com a mente, Senhor Deus, travada, Senhor Deus, aleluia, de tanta tristeza, Senhor Deus, por causa do filho, ó Pai, por causa da filha, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então, Senhor Deus, entra com providências, ó Pai, aleluia, resgata, Senhor Deus, traz para perto, faça, Senhor Deus, infinitamente mais, ó Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja também, Senhor Deus, abrindo portas, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, para esse amado irmão, essa amada irmã que se encontra desempregado, que encontra, Senhor Deus, muitas vezes, Senhor Deus, sem esperança, Pai, mas o Senhor é Deus quem abre porta, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, e a Tua palavra diz, Senhor Deus, que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, Senhor Deus, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre, Pai, e as portas, ó Pai, do inferno não prevaleceriam, Senhor Deus, contra a Tua igreja, Pai, assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, esses, Senhor Deus, que tem padecido, ó Pai, necessidades, esses, Senhor Deus, que tem passado, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, por situações dificílimas, Pai, em relação, Senhor Deus, ao que comer, ao que beber, Senhor Deus, ao soldo necessário, Senhor Deus, aleluia, para uma conta de luz, uma conta de água, Senhor Deus, até mesmo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, tem, Senhor Deus, perecido, Senhor Deus, a respeito, Senhor Deus, da sua despensa, a respeito da sua geladeira, o Senhor é Deus que visita, o Senhor é Deus quem conforta, o Senhor é Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que faz toda a diferença. Então, Pai amado, Pai querido, aleluia, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, esteja visitando, Senhor Deus, esse amado irmão, essa amada irmã, Senhor Deus, esse amigo, essa amiga, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, do alto céu, Senhor Deus, a vitória, Senhor Deus, para essa pessoa, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos, ó Pai, que haja, Senhor Deus, amor, ó Pai, aleluia, entre, Senhor Deus, a esposa e o esposo, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, que não venha faltar, Senhor Deus, aquela química, Pai, aleluia, Senhor Deus, a qual, Senhor Deus, todos os casais têm falado, Senhor Deus, rolou aquela química, Pai, não venha faltar, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que venham, Senhor Deus, amar, Senhor Deus, um ao outro, ó Pai, que venha, Senhor Deus, prosperar, Senhor Deus, aleluia, na caminhada, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, casal, Senhor Deus, família, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, relacionamento, ó Pai, que haja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, unidade, que haja, Senhor Deus, amor, que haja transformação, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que haja, Senhor Deus, vidas no altar. Assim, ó Deus, nós, aleluia, te imploramos, ó Pai, sim, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, ó Deus, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da tua presença santa, Pai. Assim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, visita, Senhor Deus, a nossa comunidade, Pai.
Ó Deus de Israel, que toda violência venha cair por terra, Pai, que o teu reino venha ser estabelecido, Senhor Deus, aonde nós moramos, aonde nós vivemos, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, envia, Senhor Deus, os teus anjos, ó Pai. Aleluia, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, faça resplandecer, Senhor Deus, da tua glória, Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, avivando, ó Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. O Senhor é Deus que faz, aleluia, totalmente, Senhor Deus, as coisas diferentes, Senhor Deus, do que nós pensamos, do que nós pedimos, ó Pai, porque o Senhor faz infinitamente mais. Então, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, aleluia, Cascadura, Pai, toma, Senhor Deus, aleluia, o Rio de Janeiro, toma as regiões, ó Pai, aqui de Cascadura, adjacentes, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, que teu Santo Espírito, ó Pai, esteja operando, ó Pai, de uma maneira abundante, de uma maneira transbordante, Pai, toma, Senhor Deus, a Igreja Maranata, a Igreja Quadrangular, a Igreja Universal, a Igreja Metodista, a Igreja Batista, a Casa de Refúgio, toma, Senhor Deus, a Volta do Jaboque, toma, Senhor Deus, a Igreja Assembleia de Deus Efraim, toma, Senhor Deus, a Cairós, toma a Igreja Efraim de Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, esteja, Senhor, ministrando, ó Pai, com o teu poder, ministrando com a tua unção, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. As orações, ó Pai, que teus filhos têm colocado, aleluia, diante do Senhor nesta manhã, ó Pai, que o Senhor venha responder, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, bradar, Senhor Deus, aí do alto céu, Senhor Deus, lugar da tua habitação, Senhor Deus, que teu filho há de receber a resposta, Pai, necessária, Senhor Deus, para tudo aquilo que tem colocado diante do Senhor, ó Pai. Assim, Senhor Deus, eu oro, assim eu clamo, ó Pai, assim, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, todos os pastores, ó Pai, missionários, Pai, diáconos, diaconisas, Pai, evangelistas, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, presbíteros, ó Pai, esteja, Senhor Deus, visitando, ó Pai, também, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a cada um, Senhor Deus, que tem clamado, ó Pai, aleluia, diligentemente, Pai, diante do Senhor, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, ó Pai, por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, muito obrigado pelo teu grande amor, ó Pai, pela visita santa, Senhor Deus, do teu Santo Espírito. Assim, Deus, nós, aleluia, Senhor Deus, nos alegramos, ó Pai, aleluia, porque o Senhor, ó Pai, tem, Senhor Deus, pego nas nossas mãos. E nós cremos, ó Pai, tem levado, Senhor Deus, a lugares altos, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu Espírito Santo, pela tua presença, Pai, inefável. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Muito bom, meu amado irmão, muito bom, minha amada irmã, nós estamos aqui nessa manhã para louvar, para engrandecer, para magnificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor tem sido o nosso presente diário, né? O Senhor tem sido aí verdadeiramente tudo aquilo que nós temos colocado diante dele. Ele é o Deus que opera, tanto querer conforme efetuar. E nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, depositar a nossa fé nesse Deus tão maravilhoso que tem cuidado da minha vida, que tem cuidado da tua vida. E nós temos a felicidade de estar verdadeiramente depositando a nossa fé nesse Deus. E que Ele venha de uma forma assim sobrenatural, né? Está visitando a minha casa, visitando a tua casa. Porque quando nós colocamos diante do Senhor o Espírito Santo do Senhor, Ele vem de uma forma a transbordar aquilo que nós temos colocado diante dele, as nossas necessidades. Ele tem visto e nós precisamos receber do Senhor esse milagre que tanto almejamos. Nós precisamos receber do Senhor essa visitação que Ele tem para com a minha vida, que Ele tem para com a tua vida, que nós possamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar a Ele em todo o tempo, buscar a Ele em todo lugar,
no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar trazendo para os amados irmãos, segundo que a palavra do Senhor, ela tem falado comigo, ela tem falado contigo, a respeito de João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, se Deus tem cuidado de nós assim de uma maneira tão fabulosa, tão linda, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos continuar sendo fiéis ao Senhor. Nós precisamos buscar a sua face. E essa palavra de João capítulo 3,16, a palavra diz que Deus, ele tem amado o mundo de tal maneira que ele tem dado seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E quando ele traz essa palavra, muitas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, nós paramos nesse versículo 16, mas no 17 diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. E diz a palavra do Senhor que a condenação é esta, que a luz veio a esse mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Nós precisamos amar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem faz toda a diferença, aleluia, na minha vida e na tua vida. Eu trago aqui também, meu amado irmão, uma palavra que eu gosto muito, que está em Romanos capítulo 10. Essa palavra diz assim, logo no versículo 8, mas que diz, é uma pergunta: a palavra que está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Nós precisamos entender, amados irmãos, que ele está dizendo assim, a saber. Ele está dizendo, mas que diz a palavra que está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra que pregamos. Ele está dizendo, esta palavra já está dentro de ti. Esta palavra, ela já está dentro do teu coração. Esta palavra, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus já colocou através do Espírito Santo, aleluia, dele próprio. Ele já colocou essa palavra no teu coração. Ele está dizendo, mas que diz a palavra que está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Está dizendo que você será salvo. Nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, louvar, engrandecer, magnificar o nome do nosso Deus. Ele continua dizendo, meu amado irmão, no versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego. Quando ele diz assim, porquanto não há diferença entre judeu e grego, ele está dizendo dessa maneira, não há diferença para aquele que tem a pele escura, a pele branca, a pele amarela, aquele que tem o olhinho puxado, aquele que tem o olhinho mais aberto, aquele que tem o olhinho mais bugalhado, aquele que tem o cabelo liso, aquele que tem o cabelo crespo, aquele que tem o cabelo enroladinho. Não há diferença. Não há diferença para aquele que é inglês, não há diferença para aquele que é brasileiro, para aquele que é português, aquele que não há diferença. Então ele está dizendo, não há diferença entre judeu e grego. Todos, meu amado irmão, têm a oportunidade.
porque um mesmo é o Senhor de todos, e rico para com todos os que o invocam. Assim diz a palavra do Senhor. E como aí no versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome santo do nosso Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? Assim diz a palavra do Senhor, meu amado irmão. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, da palavra de Deus, da palavra do reino. Aquele que vive e reina para todo sempre, ele tem entendimento que essa palavra ela tem que ser pregada a tempo e fora de tempo. Ele continua no versículo 15 de Romanos 10. Aleluia! Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés que anunciam o evangelho da paz, dos que traz alegres novas de boas coisas. Versículo 16, mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Mas nem todos têm obedecido o evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Nós estamos, amados irmãos, vivendo nesse mundo, mas o Senhor, Ele diz para a minha vida, Ele diz para a tua vida, nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos aqui de passagem, meu amado irmão, minha amada irmã. A vida é um sopro, mas nós temos uma eternidade para viver com Deus. Nós temos uma eternidade, meu amado irmão e minha amada irmã, para estar com o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Então o Senhor, Ele fala no versículo 17 de Romanos 10, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, buscar o Senhor enquanto nós podemos. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto há oportunidade de nós encontrarmos. Chegará o tempo, meu amado irmão, minha amada irmã, quando não haverá mais tempo. Chegará aquele grande dia, meu amado irmão, que nós não mais o encontraremos. Nós precisamos continuar, meu amado irmão, na busca. Nós precisamos continuar nos entregando a esse Senhor que tudo pode. A palavra do Senhor diz, meu amado irmão, minha amada irmã, que nos dias de Noé, quando todos comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, quando de repente veio o dilúvio. E quando veio o dilúvio, meu amado irmão, minha amada irmã, o que aconteceu? Aconteceu que, naquele momento, Noé e sua família foi para com o Pai. Entraram na arca e todos aqueles do mundo antigo pereceram. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar do Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto podemos. Diz aqui em Romanos capítulo 10, versículo 19, mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são meu povo,
como gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, e fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, buscar ao Senhor. Nós precisamos, aleluia, estar colocando, aleluia, a nossa vida nas mãos do Senhor, pois Ele é quem cuida de cada um de nós, Ele é quem faz toda a diferença na minha vida, Ele que faz toda a diferença na tua vida. Nós precisamos estar buscando ao Senhor enquanto podemos achar, enquanto Ele está perto. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus esteja visitando a sua casa, a sua família, derramando as suas bênçãos inefáveis. Também quero estar abençoando esse povo aqui, também do Kauai, né? Que está aqui com 1.436 pessoas já. Que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Tem um amado irmão aqui, Johnson, né? Pinheiro da Silveira. Eu estava orando por nossa nação, um anjo do Senhor, por em cima de uma mesa, uma carta, ela vai ser aberta. Amém. Deus esteja abrindo aí verdadeiramente a mente, o coração de todos nós, para nós estarmos recebendo a Ele verdadeiramente como primazia, né? Que nós venhamos aí nos entregar ao Senhor dia após dia, que nós venhamos colocar a nossa vida no altar do Senhor. Amém? Então quero dar aos amados irmãos aí um bom dia especial, que seja um dia aí de vitória, um dia de regozijo, um dia que nós venhamos estar buscando o Senhor em todo o tempo, em todo lugar. Amém? Então, o meu bom dia especial diz assim: Deus nos dá vida para que gostemos de ser felizes e de fazer os outros felizes. Ame o seu próximo e sempre o ajude. Tenha um bom dia. Todos os dias Ele mostra a sua gratidão ao Senhor por tudo o que você tem e peça a Ele para ajudá-lo a conseguir o que você está, aleluia, precisando. Ele ama todos os seus filhos igualmente e não dirá não a nenhuma bênção que você necessita. Então que nós venhamos aí no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está colocando diante de Deus as nossas necessidades, que Ele venha entrar aí com as provisões necessárias para a minha vida, que Ele venha entrar com as provisões necessárias para a sua vida, que nós possamos ser uma bênção aí nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que seja tempo aí de vitória, tempo de, aleluia, muita gratidão, tempo de muita entrega, que nós venhamos aí em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está crescendo na graça e no conhecimento. Amém? Quero também aqui prestar as minhas condolências à igreja metodista, à igreja, oh Deus de Israel, igreja Assembleia de Deus, Ministério, aleluia, Maranata, né? Igreja Maranata, Pentecostal Maranata. Então, o nosso amado pastor, eu quero aqui prestar as minhas condolências a ele. Diz assim as minhas condolências: a vida tem vários mistérios e o maior deles é a morte. Nunca podemos entender o porquê de um ente amado ter que partir. A dor que sentimos é imensurável. Nestas horas não há nenhuma palavra que possa ser dita que seja capaz de confortar os nossos corações. Tudo parece perder o sentido e fica pequeno diante do tamanho sofrimento. A única coisa que
nós, amigos e familiares, podemos fazer é nos colocar à disposição para ouvir no momento que puderem falar. E oferecer os nossos ombros e coração amigo para apoiar o Senhor, meu amado pastor Manuel. Não há nada capaz de reparar uma perda como esta, mas em nome da nossa amizade, aleluia, e do amor ao nosso amado pastor Manuel, em honra da memória da pastora Vilma, é preciso continuar vivendo, é preciso transformar o luto em uma luta pela vida e pela felicidade, de transformar a dor em saudade, serenidade, os nossos mais sinceros sentimentos da Igreja Assembleia de Deus Ministério Efraim de Deus de Cascadura, com o seu pastor Carlos Salles. Que Deus esteja aí confortando o coração do nosso pastor Manuel pela perda de sua esposa. Que Deus esteja aí derramando da sua glória sobre a vida do nosso pastor Manuel. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida aí, trazendo consolo e trazendo o abraço dele, porque o Senhor, ele tem as maneiras certas de nos consolar. Então fica aí meus sentimentos para o pastor Manuel e a Igreja Pentecostal Renascer. Que Deus esteja aí abençoando os meus amados irmãos, amém? Então nós já estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, da Igreja Assembleia de Deus Efraim de Deus de Cascadura, na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação ela vai ao ar sempre 7h30 da manhã, com o pastor Carlos Salles. E também, aleluia, quero trazer para os amados irmãos nesta manhã o texto bíblico que está em Esdras, capítulo 7, versículo 6. É a reflexão. Em Esdras, ele é o escriba fiel, né? Ele quem? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o escriba fiel. A data de hoje é dia 3/1/2023. Os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, os cultos presenciais, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja, aleluia, a sua casa, amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Eu tenho deixado aí 2 links, né, dos meus YouTubes, e peço aos amados irmãos que esteja aí compartilhando, que esteja aí assistindo os vídeos, que esteja aí deixando o seu like, se inscrevendo no canal para serem comunicados a respeito de novos vídeos, amém? Deus esteja abençoando aí, operando maravilhosamente. Eu quero estar trazendo aqui uma palavra a qual está em Esdras, capítulo 7, versículo 6. E ela diz dessa maneira: Esdras subiu da Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor, Deus de Israel, tinha dado. E o Senhor, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o reino, aleluia, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Então, meu amado irmão, preste bem atenção. Esdras subiu da Babilônia e era escriba fiel. Ele era hábil e ele fazia verdadeiramente segundo o coração de Deus. E muitas vezes, amados irmãos, quando nós olhamos o pai e a mãe, nós olhamos a nossa casa, nós olhamos aonde nós estamos, a empresa, quando nós olhamos, amados irmãos, a cidade, quando nós olhamos o bairro, quando nós olhamos talvez uma nação destruída, nós queremos tirar proveito daquela situação para enriquecimento ilícito. Mas quando nós olhamos, aleluia, para Esdras, a palavra do Senhor diz desta maneira: o Senhor Deus, que estava sobre ele,
o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Então, segundo a mão, aleluia, do nosso Deus, que estava sobre Esdras, o rei deu tudo quanto lhe pedira. A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão José Vidal, que Deus esteja abençoando aí. A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Glórias a Deus. Então, Esdras, meu amado irmão, minha amada irmã, era jovem. Eu fico olhando também para Sadraque, Mesaque, Abednego, Neemias. A gente vê essa rapaziada toda jovem aí na presença do Senhor. E eles poderiam falar assim, não, eu quero balada, eu quero curtir a vida, eu quero malhação, eu quero tudo de bom, tudo do melhor para mim, eu quero carrão. Não, não. Esses homens, amados irmãos, esses jovens aí, eles colocaram, aleluia, a sua vida diante do Senhor. Eles colocaram a sua vida, amados irmãos, à disposição da obra de Deus. Isso é muito lindo. A nossa irmã Marina Salles Andrade, ela está desejando aí os sentimentos, né, para a família. O nosso pastor Manuel, que Deus esteja abençoando aí, amada irmã. Amém? Muito obrigado. Então, a paz do Senhor Jesus também, a nossa diaconisa da filha, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente nessa manhã, derramando a sua graça, da assunção, do seu poder sobrenatural. Amém? Deus esteja fazendo infinitamente mais na vida dos amados irmãos, né? Que Deus esteja aí operando de uma forma abundante, de uma forma maravilhosíssima. Amém? Então, eu vejo assim, nesse texto que nós lemos de Esdras, né? Capítulo 7, versículo 6. Diz o texto que este subiu da Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés. O que está dizendo? Está refletindo um texto que Paulo ele fala a Timóteo. Ele diz assim, Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Nós precisamos, amados irmãos, manejar bem essa palavra da verdade, amém? Obrigado, diaconisa da Cília, pelos seus sentimentos, né? Pela pastora Vilma, né? Que faleceu, que Deus esteja aí verdadeiramente trabalhando nos corações daqueles que ficaram e cuidando deles, amém? Então, era escriba fiel, era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e segundo a mão do Senhor, aleluia, do seu Deus, estava sobre ele. O rei lhe deu tudo quanto ele lhe pedia. O que ele lhe pediu? O que Esdras pede ao Senhor Deus de Israel? O que Esdras pede ao rei que Deus ele trabalhara no coração do rei? Ele pede, amados irmãos, para ir a Jerusalém. Assim como Neemias, ele encontra aquela cidade destruída, ele encontra os templos caídos, ele encontra as casas destruídas, mas ele quer fazer a diferença. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja aí operando na sua vida, maravilhosamente, na vida de todos os seus, amém? Então, aí, meu amado irmão, minha amada irmã, Esdras, ele tem aí a capacitação dada por Deus. Ele não tira proveito daquilo que chega às suas mãos, mas ele investe, aleluia, na cidade que foi destruída. Ele coloca a sua vida, aleluia, para ajudar os menos favorecidos, para aqueles que ficaram na cidade. E aqueles anos que não tiveram investimento, eles viviam em profunda pobreza. Nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, não tirar proveito de situações para enriquecimento ilícitos, mas nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar de Deus, amém? Então, no livro de Esdras, ele é o escriba fiel. Ele quem? Nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Esdras foi um sacerdote e escriba que liderou um grupo de exilados judeus de volta a Jerusalém. Geralmente as pessoas se perguntam quem foi Esdras, por conta do livro do Antigo Testamento que traz o seu nome.
E quando, amados irmãos, nós entendemos a palavra, quando nós olhamos para a palavra, o povo, depois de 70 anos na Babilônia, o povo já estava estabilizado. A gente olha, meu amado irmão e minha amada irmã, esse povo não queria voltar para uma cidade destruída. Mas Deus diz ainda, eu não terminei a obra que eu tenho que fazer com vocês. Vocês foram lavados, transformados, porque o Senhor renovou vocês. É necessário que vocês voltem para Jerusalém. A pátria amada, o centro da adoração ao Senhor, o Deus de Israel. Se bem que hoje o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz para mim, diz para você que onde nós estivermos e nós dobrarmos os nossos joelhos, ali Ele se apresentará diante de nós. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Patrícia, Silene, que Deus esteja abençoando aí a sua família. Nós temos visto aí nas redes sociais que Valentina tem crescido, tá uma gracinha, que Deus esteja abençoando poderosamente em nome de Jesus, amém? Então, meu amado irmão, Esdras agora, ele conduz esse povo de volta a Jerusalém. E o nome desse rapaz, Esdras, pode significar tanto ajuda do original, Ezra, como Jeová ajuda. Caso seja uma abreviação de Azar Iua, além do registro sobre ele no livro que leva o seu nome, Esdras também é citado no livro de Neemias, capítulo 8, verso 10. E em algumas obras apócrifas, como Esdras 1 e Esdras 2. O que é apócrifo? São livros que estão fora do cânon, que não foi inspirado segundo o protestantismo, amém? Quem foi Esdras? O sacerdote e escriba. Esdras era filho de Seraias, e genealogia registrada sobre ele fornece fundamentação suficiente para remontar sua linhagem sacerdotal até Arão, fazendo com que ele pertencesse à principal corrente sacerdotal de Jerusalém. Então, Esdras era sacerdote e também escriba. Ele era super informado a respeito da lei mosaica. A Bíblia menciona Esdras especialmente como um sacerdote. E como sacerdote, meu amado irmão, e também escriba, ou seja, funções acumuladas. Ele tinha duas funções. E isso é muita bênção, pois o relato bíblico ressalta que Esdras era um escriba versado na lei de Moisés. Naquela época, um escriba geralmente era um funcionário do governo, designado para executar algumas funções administrativas, como, por exemplo, ser um oficial do exército responsável por fazer o controle de alistamento, de contingente, ser encarregado do palácio ou ser uma pessoa que cuidava de importantes funções literárias, como redigir crônicas e documentos reais, além de fazer cópias de textos sagrados. Saiba mais sobre o que é um escriba. Ele era um escriba versado na lei de Moisés. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tinha muito conhecimento da obra e dos planos de Deus para a vida de cada um deles. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Está dizendo Patrícia, né, que Valentina está crescendo, está bem, graças a Deus, está muito esperta. Isso é muito bom. Amém?
Glórias a Deus. Então, Esdras provavelmente possuía uma posição de prestígio na corte persa, tanto que ele foi encarregado de exercer a função de um tipo de secretaria de Estado dos negócios judaicos. Assim, o termo escriba, aplicado a ele, pode fazer referência tanto à sua autoridade governamental como à sua função de doutor da lei de Deus, sendo essa última aplicação mais enfatizada no relatório bíblico. Amém? Glórias a Deus. Assim, a missão de Esdras foi enviado a Jerusalém em 458 a.C. por Artaxerxes. O objetivo de sua ida a Jerusalém era para que ele avaliasse as condições civis religiosas do povo judeu que estava habitando ali nas suas regiões circunvizinhas, a fim de também estabelecer as reformas necessárias. Para isso, Esdras recebeu autoridade para fazer nomeações dentro do Estado judaico, além de recursos, bens e alguns incentivos fiscais relacionados ao serviço do templo. Então, ele reuniu um grupo formado por exilados que desejavam voltar para Jerusalém. E depois de jejuar e orar, ele liderou esse grupo rumo ao território de Judá. Amém? Glórias a Deus. É muito bom, meu amado irmão. Aleluia, nós vemos coisas reconstruídas. Um dos textos que mexe muito comigo é quando a gente olha a vida de José. José, ele recebeu de Deus que ele seria um grande na sua família, ele seria escolhido com posição de destaque no meio de vários irmãos, no meio de famílias, né? Só ali na família onde estava José, tinha família de Bila, tinha família de Raquel, tinha família, muitas famílias tinha ali, meu amado irmão, porque Jacó, ele tinha 2 mulheres, a família de Lia, 2 mulheres, 2 concubinas. Então 4 famílias ali, nasceram 12 filhos, meu amado irmão. E a gente precisa entender que quando nascem os filhos, acontece, meu amado irmão, minha amada irmã, que são muitos homens, muitas mulheres ali. E nisso, o que vai acontecer? Ele era um dos mais novos. E nisso havia ciúme, havia situação difícil. Mas mesmo assim, ele é enviado para os seus irmãos. Quando ele é enviado para os seus irmãos jogam ele no poço, ainda vende ele para o Egito, tudo com o propósito de Deus. E quando, meu amado irmão, ele não sabe a respeito do propósito de Deus, mas ele tem fé. E Deus o exalta, meu amado irmão, na exaltação dele, quando ele está no Egito, quando está passando fome a sua família, e todos os moradores da terra, ele vem ao resgate de sua família. A melhor coisa do mundo é Deus nos levantar. E quando Deus nos levanta, amados irmãos, nós lembramos da nossa origem, daquele que nos ajudou quando era pequeno. E é muito importante, a gente fica lutando por essa vitória, a gente fica com os nossos corações desejosos para que Deus ele entre com providência na nossa vida, para que nós venhamos voltar às nossas origens, olhar para um irmão, olhar para uma irmã, olhar para um sobrinho, para uma sobrinha, falar, não, eu tenho condições hoje, Deus me abençoou, eu quero te ajudar a você construir a sua casa, eu quero te ajudar fazendo umas compras, eu quero te ajudar pagando a faculdade do teu filho, da tua filha, eu quero te ajudar nesse medicamento que você está precisando. Então, quando, aleluia, os seus irmãos vão buscar comida no Egito, ele fala, meu pai está vivo ainda? Ele fala, tá. Diz a ele que eu estou vivo, José, e ele venha para cá, hoje eu sou governador do Egito. Eu quero ajudar a ele, eu quero ajudar vocês, meus irmãos. E isso é muito bom, meu amado irmão, é muito bom. Deus conhece o nosso coração. E eu creio que há esperança para a minha vida, há esperança para a tua vida. E quando a gente olha, amados irmãos, aqui, Esdras, eu creio que o seu pai, eu creio que a sua mãe,
havia explicado a ele todos os dias, amados irmãos, falado: olha, Esdras, Deus, ele disciplinou o nosso povo e nos trouxe a Babilônia. E nós ficaremos aqui, Esdras, 70 anos. Foi o tempo que nós temos que passar por aqui. E depois Deus, ele vai libertar o seu povo e vai devolver o seu povo à terra, porque nós precisávamos ser curados. E ele devolve, amados irmãos. Depois entra o rei persa, Sírio persa, ele entra ali na Babilônia e ele toma tudo. E aí ele tem uma palavra profética, que o povo que estava ali na terra, o povo de Deus, seria libertado. E ele liberta o povo de Deus para que o povo de Deus voltasse a Jerusalém para reconstruir a cidade. Ele não só liberta, mas fala: o que vocês precisarem de dinheiro, o que vocês precisarem de recurso, madeira, para reconstruir a cidade, eu os darei. Então, até mesmo daquilo que traga ao rei, leva para construir a cidade, reconstruir. Então, aquele jovem, amados irmãos, estava vivendo numa mega cidade, e ele agora tem um coração para Deus. Ele fala: não, Deus, eu quero ir lá, eu quero ver, eu quero estar reconstruindo, eu quero fazer parte disso. E quando ele chega a Jerusalém, o que encontrou foi uma comunidade muito pobre, culturalmente atrasada em relação aos judeus que estavam estabelecidos na Babilônia, de modo que havia ali grandes dificuldades. E muitas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, nós ficamos torcendo, nós ficamos clamando, nós ficamos com nossos corações desejosos, com a nossa mente voltada para Deus, falando: Deus, eu tenho sonhos, Deus, eu tenho projetos, os meus sonhos, ó Deus, os meus projetos são os melhores possíveis. Eu quero voltar, aleluia, à minha origem. Eu quero estar indo ali e eu quero estar fazendo a diferença. Eu quero estar ajudando, eu quero estar fazendo com que aquele povo venha crescer. E assim Esdras, ele vai, aleluia, enviado para o rei. Agora ele tem uma posição de sacerdote, ele tem uma posição de escriba. Agora ele é uma pessoa de influência nesse reino. E ele chega, amados irmãos, ele vê os seus irmãos em dificuldade. E ele começa as reformas, porque as reformas da reconstrução, amados irmãos, são feitas por Esdras e Neemias. A gente vê que Deus fala aí a respeito de Neemias. Neemias, ele reconstruiu os muros das cidades em 52 dias com oposições de Sambalate. A gente vê que as oposições, elas são muitas coisas acontecem na nossa vida para que nós não venhamos, aleluia, ter ânimo de vencer os obstáculos, mas é necessário, meu amado irmão. Muitos, amados irmãos, saem, aleluia, da sua cidade em busca de situações melhores, se tornam mendigos, se tornam peregrinos nas cidades grandes. Muitas vezes não tem dinheiro para voltar, mas o sonho ainda está embutido, o sonho está ainda dentro da sua mente, ainda o sonho está dentro do seu coração. E quando nós olhamos, amados irmãos, Deus agir na vida de Esdras, quando nós vemos Deus agir, aleluia, na vida também de José, a gente vê que esses sonhos, eles tomam volumes dentro de nós, eles se evolumam de tal forma, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós nos enchemos de Deus e falamos: Deus, vai acontecer, pois nós temos esperança de dias melhores para o meu povo, para o teu povo. Nós temos esperança de dias melhores para que o Senhor venha fazer verdadeiramente muito mais, conforme o Senhor, aleluia, tem aí para conosco, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos, amados irmãos, nos colocar diante desse Deus. Amém? Deus esteja aí trabalhando, aleluia, no nosso coração. Deus esteja fazendo, aleluia, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Então, as reformas,
Esdras se empenhou na reconstrução da comunidade judaica. Seu principal foco se deu quando a questão dos casamentos mistos. A maioria dos judeus havia se casado com mulheres estrangeiras, adotado suas pátrias pagãs. Esdras ficou angustiado, pois identificou que tal comportamento tinha corrompido os judeus com a idolatria e costumes pecaminosos, prejudicando a adoração a Deus, ao Deus vivo. O povo reagiu bem à atitude proposta por ele. Alguns rejeitaram as suas esposas pagãs. Vale ressaltar que o sucesso de sua missão se deu porque a boa mão, aleluia, do nosso Deus estava sobre ele, bem como o apoio que recebeu de Artaxerxes foi devido ao fato de, aleluia, Deus ter, aleluia, movido o seu coração. Amém? Então Deus, quando ele entra, aleluia, na história, na minha, na tua história, Deus, ele faz toda a diferença. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar os nossos corações diante de Deus para que Deus esteja operando, aleluia, de uma forma abundante, de uma forma transbordante. Que Deus venha fazer, aleluia, infinitamente mais na minha vida, na tua vida, porque Ele, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele opera tanto querer sobrenatural na minha vida e na tua vida. Não há nada que possa estorvar a mão de Deus. Deus, Ele age de uma maneira maravilhosíssima. Então precisamos nos colocar diante desse Deus que tudo pode. Esdras e Neemias exerceram seus ministérios de forma simultânea durante algum tempo após os eventos narrados em Esdras 10. Nada se sabe sobre ele até a sua aparição novamente em Neemias capítulo 8, em 444 a.C., quando leu publicamente a lei. Falando sobre Esdras e Neemias, vale dizer que existe um discurso entre os estudiosos sobre a cronologia envolvendo esses dois homens. Tradicionalmente é aceito que ele chegou a Jerusalém antes de Neemias, mas algumas interpretações modernas questionam essa posição. Além, aleluia, de detalhes textuais, como por exemplo a menção de um muro em que Esdras 9:9 e a possibilidade Artaxerxes I ser, na verdade, Artaxerxes de primeira e segunda em Esdras capítulo 7:1. O principal ponto de discussão é o estado de alienação encontrado por Neemias quando chegou a Jerusalém. Algo parece confrontar as reformas de Esdras na sua própria, aleluia, presença ali. Certamente os problemas encontrados por Neemias, sobretudo com relação à imoralidade, dificilmente poderia ter ocorrido se Esdras estivesse em Jerusalém. Todavia, o livro de Esdras e Neemias favorece a posição de que Neemias de fato chegou depois dele. Amém? Glórias a Deus. A solução mais provável para que essa questão é a de que Esdras poderia ter estado em Jerusalém temporariamente e depois retornado à corte persa, algo semelhante ao que ocorreu também com o próprio Neemias, Neemias capítulo 3, versículo 6. Se assim for, então ele retornou mais tarde a Jerusalém, onde participou juntamente com Neemias de novas reformas sobre a menção de um muro em Esdras capítulo 9:9. E é perfeitamente aceitável que seja uma linguagem figurada, fazendo referência à proteção concedida aos judeus que retornaram do exílio na Babilônia. Além disso, o uso de ilustrações já começa nos versículos anteriores, no versículo 8. Amém?
Então Esdras e Neemias, eles foram rapazes, jovens, né, que deram a sua vida por amor a Deus. Eles se colocaram, aleluia, com o coração puro, né, como instrumento de Deus. Muitas vezes, amados irmãos, para a gente ver algo acontecendo, a gente tem que dar a nossa própria vida para que a obra de Deus ela venha verdadeiramente fluir de uma forma maravilhosíssima. Se nós não nos doarmos de maneira nenhuma, nada acontece. Nós temos que mergulhar de corpo e alma. Quando nós mergulhamos na obra do Senhor de corpo e alma, as coisas vão acontecer. Muitas vezes, amados irmãos, nós nos doamos, mas a nossa doação de nós mesmos, ela fica muito aquém daquilo que Deus quer para com a minha vida, muito aquém daquilo que Deus quer para com a tua vida. Nós precisamos nos colocar, amados irmãos, verdadeiramente e totalmente à disposição de Deus. Quando nós nos colocamos totalmente à disposição de Deus, as coisas vão acontecer, aleluia, de uma maneira sobrenatural. Amém? Glórias a Deus. Então, devido à competência literária inegável da tradição judaica, atribuiu a respeito de Esdras, inclusive considerando que ele tinha sido o autor principal de 1ª e 2ª Crônicas. Entretanto, não existem evidências conclusivas nas escrituras ou mesmo na história para informar que Esdras foi autor dos livros de Crônicas, além, aleluia, de também existir particularidades que sugerem algumas diferenças entre os livros de Crônicas de Esdras e Neemias. Seja como for, ainda assim, é bem aceitável que Esdras tenha contribuído de alguma forma para a composição da redação de Crônicas. Sem dúvida, a liderança espiritual que ele exerceu no período pós-exílio foi muito importante, de modo que alguns o consideram como sendo o fundador do judaísmo, ou pelo menos o maior influenciador da resistência ao apego à tradição diante da invasão dos helenismos. Amém? Quando falamos sobre quem foi Esdras, também precisamos mencionar que outros 2 personagens bíblicos são mencionados com esse nome. Ambos também eram sacerdotes e são mencionados no livro de Neemias. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, quando nós olhamos toda essa situação que, aleluia, a Bíblia traz para a gente, quando nós olhamos toda essa situação de homens, amados irmãos, enganjados, aleluia, na obra do Senhor, o que eu tenho a falar, aleluia, para que nós venhamos estar aí transpondo as barreiras nesse 2023, para que nós venhamos verdadeiramente ver as coisas acontecendo na minha vida, na tua vida. Nós precisamos, assim conforme o livro retrata, e diz que ele era fiel. E quando fala que ele era fiel, fala por quê que ele era fiel. Diz que a boa mão do Senhor era com ele. Então Jesus, ele é apresentado no livro de Esdras como aquele que é o escriba fiel. Então nós precisamos, amados irmãos, analisar tudo que Deus tem trago, aleluia, a minha vida, a tua vida. Se nós, aleluia, verdadeiramente precisamos algo, aleluia, diferente na minha casa, na tua casa, nós precisamos nos doar para a obra do Senhor. Nós precisamos nos doar, nos dar de corpo e alma. E quando nós fazemos isso, nós vamos ver o operar de Deus acontecer. Nós vamos ver Deus trabalhando de uma forma abundante, de uma forma transbordante. Se assim fizermos, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus, ele vai trazer sobre a minha vida, vai trazer sobre a tua vida tudo que verdadeiramente ele tem. Como assim, pastor Carlos? Ele quer me usar, ele quer te usar como instrumento. E ser usado como instrumento na casa de Deus, na obra de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, é coisa magnífica, é coisa muito linda. Quando nós olhamos para as mulheres na Bíblia, quando nós olhamos para os homens na Bíblia,
E muitas vezes nós sentimos vontade de ser conforme um deles foram. E isso, meu amado irmão, faz com que você venhamos nos colocar na presença de Deus. Eu sempre tenho olhado dessa forma, preste bem atenção como eu tenho visto, como eu tenho olhado. Às vezes a gente olha um pregador, um pastor, que ele é tão eloquente, ele fala tão bem, ele destrincha as palavras, ele tem um conhecimento tão grande que a gente fala, eu queria ser como ele. E eu busco nas ciências, que a ciência ela diz dessa maneira: dois corpos ele não pode ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, quando o Senhor ele traz a inteligência ao homem para que o homem venha usar da ciência, para que a ciência venha traduzir isso para a minha vida e para a tua vida, mesmo conforme a palavra do Senhor diz que um homem deixará a sua mulher, ou melhor dizendo, perdão os irmãos, um homem deixará o seu pai e a sua mãe e unirá a sua mulher, e ambos serão uma só carne. A Bíblia está dizendo, meu amado irmão, que eles são uma só carne espiritualmente falando, mas dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. E quando ele fala dessa forma, quando a gente observa essa forma, o que Deus está trazendo para a minha vida, o que Deus está trazendo para a tua vida? Ele está dizendo assim, a palavra que sair da tua boca, ela não voltará vazia, mas antes ela produzirá frutos, ela produzirá tudo para a qual ela foi enviada. Então eu e você, nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, saber que a palavra que sai da minha boca, ela vai produzir frutos, conforme a palavra que sai da boca de um pastor eloquente. Porque um pastor que está falando eloquentemente, ele pode falar para aquelas pessoas que estão diante dele, mas ele não pode falar daquelas pessoas que estão diante de você. Ele está lá ocupando o lugar dele e você está ocupando o lugar que você está. Então, quando você abre a sua boca, não adianta falar, aquele pastor falou tal coisa assim. Não adianta. O que adianta é você falar assim, eu aprendi de Deus. E Deus, ele tem me dado essa oportunidade de eu estar mergulhando nele. E quando eu mergulho nele, eu quero cada dia mais, cada vez mais parecer com ele. Eu quero cada dia mais estar exalando esse perfume. Eu quero cada dia mais, assim conforme Esdras, espelhar para toda a criação, que conforme eu fui fiel, escriba fiel ao Senhor, porque a boa mão do Senhor estava comigo. E hoje Esdras representa Jesus Cristo como o escriba fiel. Então que nós venhamos representar aonde nós estivermos passando. Que a boa mão do Senhor venha sobre a minha vida, sobre a tua vida. Que nós venhamos testificar desse maravilhoso Deus de Israel. Que nós venhamos ser uma bênção nas mãos desse Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Que nós venhamos ser uma bênção. Então, esteja aí buscando ao Senhor, depositando diante dele a sua fé, falando com ele, Senhor, eu quero ser usado. Eu não posso ver as coisas destruídas, eu não posso ver as coisas acabadas, eu não posso ver essa cidade conforme ela está bagunçada desse jeito, eu não posso ver essa casa aos farrapos, eu não posso ver essa casa desse jeito, eu não posso ver a vida do meu filho, a vida da minha filha dessa maneira, mas eu quero orar, eu quero clamar, eu quero estar colocando diante do Senhor que todas as coisas vão ser transformadas segundo o poder do teu Santo Espírito. Então Deus esteja agindo, Senhor, de uma maneira assim que eu venha estar como 1000 em 1, conforme a tua palavra diz no Salmo 84, que vale mais um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu quero estar recebendo do Senhor essa virtude, que a virtude que está dentro da tua palavra é a virtude do Espírito Santo. Eu quero fazer infinitamente mais, conforme a tua palavra tem dito a meu respeito, porque Jesus disse que se nós tivermos fé, tamanho de um grão de mostarda, nós diremos aquele monte, passa daí para acolá,
e ele passará. E se você tiver fé, disse Jesus, você fará ainda mais milagres do que eu fiz. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, nós precisamos nos entregar ao Senhor, sem reserva. Fala, eu mergulho no rio de Deus, eu mergulho na tua presença. Eu quero ser verdadeiramente um servo do Senhor, um servo da orelha furada. Eu quero fazer toda a diferença e o teu Espírito Santo venha trabalhar em mim, porque eu quero, Senhor Deus, estar buscando a tua face. Amém? Glórias a Deus, glória ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor tem sido maravilhoso. Eu quero estar orando, nessa manhã, eu quero estar buscando ao Senhor, eu quero estar sendo lavado, remido, transformado pelo sangue do Cordeiro. Assim também, clame ao Senhor para que Ele venha fazer infinitamente mais na sua vida, na minha vida, nós possamos ser uma bênção, Aqui está um irmão aqui perguntando de onde você é. Eu sou do Rio de Janeiro, sou o pastor Carlos Salles, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, em Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar orando então nessa manhã, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Muito obrigado, ó Deus, pela vida sendo de cada irmão, ó Pai, que aqui se apresentou, ó Pai, diante do Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, ó Deus de Israel, aí sendo no Kauai, nós já estamos, ó Pai, com quase 3.000 pessoas, ó Pai, vendo, Senhor Deus, essa live, ó Pai, recebendo, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, da Tua palavra, recebendo, ó Pai, do Teu Espírito Santo. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, quando aqui, Senhor Deus, terminarmos, ó Pai, que o Senhor continue falando aos corações, derramando da Tua graça, derramando do Teu poder, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, que seja um tempo de vitória, um tempo, Senhor Deus, de nós estarmos, ó Pai, aleluia, produzindo frutos, ó Pai, diante do Senhor. Então, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, fazendo com que nós sejamos uma bênção nas Tuas mãos. Fortalece, Senhor Deus, a cada um, Senhor Deus, prospera, Senhor Deus, a caminhada, Pai. Esteja dando, Senhor Deus, uma boa terça-feira, Pai. Esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, operando as Tuas maravilhas nas nossas vidas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Foi muito bom nós estarmos juntos nessa manhã. Foi muito bom nós estarmos buscando ao Senhor e crendo, que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. Às 19 horas nós estaremos juntos novamente no culto, da família, culto da família. Nós estaremos juntos novamente, onde nós estaremos trazendo uma palavra a respeito do tema, do que nós vamos estar clamando ao Senhor nesse ano, Esse ano será um ano de nós estarmos derrubando os gigantes de nossa vida. E nós precisamos nos colocar diante desse Deus para que esses gigantes que têm se levantado, eles venham cair por terra e nós venhamos aí estar concretizando. Que nós venhamos estar aí buscando verdadeiramente que Deus venha aí trazer a minha vida, trazer a tua vida, a vitória que tanto precisamos. Amém? Então, que Deus esteja abençoando aí de uma maneira abundante, de uma maneira transbordante. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós, que esperamos a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos digam amém e amém. Deus abençoe. Um abração do pastor Carlos, que Deus esteja aí fazendo verdadeiramente mais do que tudo nós pedimos, tudo nós pensamos, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Amém? Ou melhor dizendo, até mais tarde, se Deus quiser. Apareça aí para nós estarmos juntos novamente, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor, Ele é bom, em todo tempo o Senhor tem sido